família, mas sempre vivão, ativo, de olho nas informações e nas apurações para manter você atualizado com informações checadas, sem sensacionalismo, sem me preocupar se vai agradar A ou B, mas o importante para mim é que você saiba a verdade sobre o que está acontecendo, principalmente nesse caso aqui do Corinthians depois da derrota do Clássico contra o São Paulo. Aliás, assistiu o pós-jogo do Salazar? Ontem, no meio da madrugada, eu postei o pós-jogo do Salazar. Se você não assistiu, assista. Já está superando aí a casa dos 16 mil views, mais de 1.000 likes. Então, muito obrigado para todo mundo que está dando essa força, deixando os comentários. Estou de olho nos comentários, vou responder os comentários. Se você não assistiu, fica esse convite. Vai lá, dá uma olhada no pós-jogo do Salazar. Importante vocês ouvirem, porque hoje não, né? Ontem, naquele pós-jogo, muito mais do que análise e opinião, tem muita informação sobre o que aconteceu no Morumbi. Se você não assistiu, vai lá, que você não vai perder tempo não. E agora vamos falar sobre as informações do Corinthians. Separei esse vídeo aqui em alguns tópicos rápidos. O principal deles é a situação do Dorival Júnior, mas eu vou começar falando aqui sobre reforços. Olha só, eu quero começar falando de reforços porque o Biel, que foi alvo do Corinthians, acertou com o Atlético Mineiro. E que bom para o Corinthians, né? Porque o Biel acertou com o Atlético Mineiro exatamente como o Sporting pretendia fazer com o Corinthians. Ele vai para lá por empréstimo, mas com obrigação de compra em caso de metas pré-estipuladas em contrato. E se bater essas metas, que são metas, até onde eu sei, bem justas, alcançáveis, nada de outro mundo, o Atlético vai ser obrigado a pagar 7 milhões de euros ao Sporting, porque o time português não abriu mão de recuperar a grana investida no Biel. E o Corinthians fez muito bem, mas muito bem, em não entrar nessa. O Corinthians não tem o menor cabimento, o Corinthians se comprometer a pagar 7 milhões de euros no Biel neste momento. Portanto, tá aí um jogador que foi alvo do Corinthians, foi para o Galo exatamente naquelas condições das quais a gente trazia aqui para vocês e das quais agora é uma opinião, o Corinthians fez muito bem em não avançar. Dito isso, esta semana muita gente falou sobre a história do Pedrinho e do Mantuan, certo? Estava atento, não postei nada, não publicamos nada na Gazeta Esportiva neste sentido. Por quê? Porque nós não temos obrigação nenhuma de ficar desmentindo ninguém, de ficar contradizendo ninguém, enfim, cada um tem a sua apuração, normal isso, sempre respeito todos os colegas, cada um tem uma informação diferente, mas claro que nós somos atrás de entender, e eu estou falando nós, porque eu e o André lá da Gazeta durante a semana fizemos isso, o André conversando com algumas fontes, eu conversando com outras fontes, e a gente trocando ideia para entender de que maneira a gente abordaria, ou se a gente abordaria esse assunto lá na Gazeta, e eu, consequentemente, com vocês aqui na Salazar TV com mais detalhes, e vocês perceberam que a gente preferiu se manter cauteloso e em silêncio até então sobre esse assunto. Por quê? Porque nas nossas informações, tá, minhas e do André, nesse caso, que trabalha comigo lá na Gazeta Esportiva, o que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte: o Corinthians está no mercado, fato, todo mundo sabe. O Corinthians está atrás de reforços, todo mundo sabe. O Corinthians está atrás de atacante de beirada, o Corinthians também quer um meia, enfim, quer pelo menos 4 reforços e que pelo menos 2 sejam homens de frente. Beleza, todo mundo sabe. O que chegou para mim e para o André é que a situação do Pedrinho e do Mantuan, elas não chegaram ao estágio de negociação. Por isso que a gente entende o seguinte, porque assim, muitos jogadores são oferecidos ao Corinthians, assim como o Corinthians também sonda diversos jogadores ou busca informações sobre diversos jogadores. Isso aconteceu no caso do Mantuan e do Pedrinho? Aconteceu. Isso aconteceu. Mas de que maneira? Chegou a ter uma negociação, um avanço, uma conversa? Nas nossas informações, não chegou a esse estágio. Não chegou sequer a esse estágio. Pedrinho e Mantuan foram nomes que apareceram no radar do Corinthians. O Scout, Fabinho Soldado, com Dorival Júnior. Olha só, e o Pedrinho e o Mantuan? Poxa, interessante. Jogadores que cairiam bem aqui nesse momento, certo? Certo. Então vamos fazer uma busca, vamos ver como é que eles estão lá. E aí nessa busca para entender, bom, vem cá,
com quantos anos eles estão, como é que está a condição física deles, tiveram lesão nos últimos tempos, estão jogando, são titulares, não estão satisfeitos. E o clube deles? Eles estão satisfeitos com os jogadores nesse sentido? O Zenit com o Mantuan e o Shakhtar com o Pedrinho? Quanto custaria um empréstimo? Quanto será que ele está ganhando lá? O que o jogador está afim de voltar para o Brasil? Enfim, foi feita uma busca, uma pesquisa sobre Pedrinho e sobre Mantuan, porque, de repente, opa, vai que, será que não daria alguma coisa? Será que não tem algum interesse deles ou do clube deles? Foi isso. Foi isso o que aconteceu. E nada além disso, pelo que foi passado para mim e para o André. Então, as nossas informações são essas. O Corinthians sequer fez proposta pelo Pedrinho, sequer fez proposta pelo Mantuan. O Corinthians achou os nomes interessantes, fez uma pesquisa e rapidamente percebeu que não tinha a menor condição. O Corinthians rapidamente percebeu que, olha, não dá, os caras são muito caros, eles estão bem lá, os clubes não estão dispostos a se desfazer deles. Então, para tirar eles de lá, o Corinthians teria que entrar numa negociação difícil e cara. E o clube não está podendo nesse momento. Portanto, o clube seguiu a sua vida de analisar outros nomes e procurar por outras opções. Não houve um avanço neste sentido em nenhum momento. Consultamos também os staffs dos dois jogadores, que também reproduziram para nós que não foram procurados pelo Corinthians e também reproduziram que dificilmente os clubes aceitariam qualquer tipo de negociação por empréstimo sem custo, como o Corinthians, em tese, busca nesse momento do mercado. Então, ouvimos todas as partes envolvidas, os argumentos de fato bateram e por isso que a gente traz essa informação aqui para vocês agora. O Corinthians está atrás de reforços? Sim. O Corinthians quer homens de frente, quer atacantes? Sim. O Corinthians achou interessante os nomes do Pedrinho e Mantuan? Sim. E o que além disso? Nada. O Corinthians não fez proposta, o Corinthians não se manifestou, o Corinthians não foi atrás. O Corinthians fez uma pesquisa para entender e, ao final dessa pesquisa, percebeu que os jogadores estão completamente fora do alcance do timão nesse momento. Então, o Corinthians sequer deu um passo seguinte e já virou a página para procurar outras opções. Essa é a informação nessas histórias de Pedrinho e Mantuan. E agora vamos aguardar para entender atrás de quem o Corinthians vai. E a gente vai sempre atualizando vocês aqui sobre essa busca do timão no mercado por reforços, principalmente por atacantes. Hora de falar de Dorival Júnior. E atenção, vou dividir essa informação, porque a gente tem informação sobre informações que se complementam ao mesmo assunto, mas preciso falar de Dorival Júnior, preciso falar de Emiliano Dias, preciso falar de Juan Pablo Vojvoda e preciso falar de Memphis Depay. Todos fazem parte da mesma informação. Então segura aí e assista esse vídeo até o final para ficar bem informado com a informação completa, tá certo? Começando por Dorival Júnior. Informação importante, não sei, talvez exclusiva, não consigo acompanhar tudo e todo mundo que estão dizendo por aí, mas pelo menos é a minha apuração, a informação que eu tenho daqui. Dorival Júnior será o técnico do Corinthians, quarta-feira, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Ponto. Será o técnico, o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior será o técnico do Corinthians na rodada seguinte, no jogo seguinte ao do Cruzeiro? Não dá para garantir. Não dá para dar certeza disso. O Corinthians hoje estuda a possibilidade de demitir Dorival Júnior. Essa é a informação. O Corinthians está insatisfeito com o trabalho, preocupado com a letargia de alguma evolução. Há um entendimento de que nenhum jogador foi potencializado, de que não está dando liga no trabalho, os números são muito ruins e não se percebe, de fato, a liga entre a comissão técnica e o que é pedido, o que é desejado e o que é desempenhado dentro de campo. Há um sentimento de que o Corinthians não fez nenhum jogo bom com o Dorival Júnior desde que ele chegou, de que não está acontecendo uma evolução, de que os jogadores individualmente também não estão evoluindo, de que a ausência de resultados começa a preocupar, mas principalmente, o ponto principal, a maneira como ele está gerindo toda essa situação,
e a maneira como o Corinthians não está progredindo, não está evoluindo, não está dando sinais de, opa, peraí, tem um caminho, né? Olha, aqui a coisa está indo, vamos ter um pouquinho de paciência, isso aqui está funcionando. Não, há um sentimento assim de certa frustração, decepção e preocupação pela demora do trabalho engrenar, né? Isso fez com que o Corinthians, depois do clássico, entre pessoas assim, né, a cúpula alvinegra, que tem ali o Osmar Stabile com alguns homens de confiança e pessoas do futebol e pessoas da diretoria, há conversa sim sobre a possibilidade de demissão do Dorival Júnior. Dorival Júnior tem 7 jogos à frente do Corinthians, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nesses 7 jogos o Corinthians marcou 3 gols e sofreu 6 gols. O aproveitamento aí é pouco superior a 28%. De fato, é muito ruim. Ele tem os problemas dele, por exemplo, o Yuri Alberto. Ele ainda não conseguiu utilizar o Yuri Alberto, ainda não usou o trio Yuri, Memphis e Garro juntos. Então, assim, teve a parada para o Mundial, que foi uma parada que, no entendimento do Corinthians, parece que fez mais mal do que bem ao Corinthians. O período de treinamento, em princípio, não foi tão bem aproveitado. Enfim, Dorival Júnior, a situação dele é essa. O Corinthians estuda a possibilidade de trocar o treinador. Essa é a informação que eu preciso passar para vocês, porque é isso que está acontecendo atualmente, está sendo discutido, pensado, estudado, avaliado dentro da diretoria do Corinthians. Isso vai acontecer? A gente vai aguardar. A informação mais atualizada que eu tenho é de que ele será o técnico contra o Cruzeiro. Mas dependendo do que acontecer contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, o Corinthians pode, então, tomar uma decisão sobre a permanência ou não do técnico Dorival Júnior e da comissão técnica que veio junto com ele. Tá certo? Aí você vai me perguntar o seguinte: e a multa do Dorival Júnior? Informação. O Dorival Júnior, ele e a comissão técnica inteira do Corinthians, que veio com ele, não a comissão técnica permanente do clube, a comissão técnica do Dorival mais o Dorival, custa ao Corinthians, em números arredondados, R$2 milhões por mês. E a multa rescisória do Dorival Júnior e da comissão técnica dele com o Corinthians é de 3 salários. 3 salários. Se o custo, então, como eu disse para vocês, é de R$2 milhões por mês, vezes 3, R$6 milhões. Portanto, se o Corinthians demitir o Dorival Júnior e a comissão técnica dele, o Corinthians terá de pagar R$6 milhões ao treinador e à comissão técnica dele como um todo, porque dentro desses R$2 milhões tem o salário do Dorival mais o salário dos outros componentes. R$6 milhões é o que o Corinthians vai ter que assumir caso decida demitir o Dorival Júnior. E no entendimento do clube, não é nenhum valor exorbitante, apesar da situação financeira do Corinthians, mas é um valor que talvez o Corinthians esteja disposto a assumir, se entender que depois do jogo contra o Cruzeiro, que precisa trocar de treinador. Agora, e o Memphis Depay com essa história? Será que ele vai ficar mais forte? E quem vem para o lugar do Dorival? E o Emiliano Dias com aquela cláusula? Tudo isso eu te explico agora na sequência. Emiliano Dias, eu já começo falando para vocês. Não há, neste momento, intenção do Corinthians em contratar o Emiliano Dias. Ele quer muito voltar para o Corinthians e ele quer ser técnico do Corinthians, não mais auxiliar. Quer ser técnico e quer muito voltar, mas neste momento a diretoria do Corinthians entende que ele saiu há muito pouco tempo. Em tese, o elenco é praticamente o mesmo e se ele, entre aspas, não servia há 2 meses atrás, não vai fazer muito sentido trazer ele de volta, já que ele era uma pessoa ali extremamente participativa. O Corinthians tem uma ótima relação com o Emiliano Dias. O Emiliano Dias, repito, quer muito voltar, inclusive colocou uma cláusula no contrato dele lá para trabalhar junto com o Ramon no Olímpia, dizendo que se tiver uma proposta do Corinthians, ele tem que ser liberado. Mas neste momento, o Corinthians não deve procurar pelo Emiliano Dias. O Corinthians deve focar em outros nomes antes de repente, talvez, se porventura, pensar no Emiliano Dias. Então, por enquanto, podem deixar o nome do Emiliano Dias de lado, porque não é ele o alvo do Timão diante de uma eventual possibilidade de demissão do Dorival Júnior.
Juan Pablo Vojvoda, sim, caso Dorival Júnior seja demitido depois do jogo contra o Cruzeiro ou posteriormente, caso ele não tenha vida longa no Corinthians, o nome de Vojvoda é um nome muito bem avaliado, é um nome que agrada pessoas que estão em volta do Osmar Stabile, é um nome que o Osmar Stabile tem também, que ele enxerga com bons olhos, e é um nome que a torcida do Corinthians, em grande maioria, aprovaria. Dentro da diretoria do Corinthians, muita gente defende a contratação do Vojvoda caso o Dorival seja demitido. O Osmar Stabile, obviamente, não se opõe, é um nome que ele também gosta. E também há esse sentimento de que o Vojvoda chegaria com respaldo e, enfim, credibilidade perante a torcida do Corinthians, que é sempre importante você pensar em um treinador que não vai chegar já pressionado por alguma insatisfação ou alguma rejeição. Portanto, o que dá para dizer é que neste momento o nome do Vojvoda já é um nome falado, discutido e avaliado dentro do Corinthians. Isso já está acontecendo. Essa é uma informação importante. Então, dentro daquela primeira informação que eu trouxe, o jogo contra o Cruzeiro vira um jogo fundamental, importante, crucial para o Dorival Júnior. Vai ter que dar uma resposta contra o Cruzeiro. Vencer o líder do Campeonato Brasileiro, obviamente, vai fazer com que ele não seja demitido. Agora, caso o Corinthians, de novo, tenha um desempenho ruim e perca para o Cruzeiro, muito provavelmente o Dorival Júnior não deve resistir. E muito provavelmente, aí é uma segunda informação para vocês, o Corinthians deve procurar o Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino de 50 anos que passou os últimos mais de 4 anos comandando Fortaleza e recentemente, agora em julho, acabou demitido pelo time do Nordeste. Então, essa é a situação. O Corinthians ainda não procurou o Vojvoda, o Corinthians estuda a contratação do Vojvoda no caso do Dorival Júnior realmente não conseguir dar uma resposta no trabalho e acabar sendo demitido nos próximos dias. Uma coisa depende da outra. Então o Corinthians estuda a demissão do Dorival, enquanto também estuda a possibilidade de trazer o Vojvoda. É o nome mais comentado, mais bem avaliado dentro do Corinthians nesse momento. Todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que está num momento complicado aí, fora de campo. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, né, em exercício, foi flagrado numa roda de samba. O Neto matou a pau aí com o Osmar Stabile, e o Bencha também falou sobre essa situação incômoda no Corinthians. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!